do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos abordando sobre o tema Segunda Vinda de Cristo e o Mundo Vindouro, vamos trabalhar hoje a lição de número 3, que trata sobre o arrebatamento da igreja. E eu espero muito que o Senhor Jesus te ajude, te traga clareza sobre esses assuntos e argumentos que nós vamos estar trabalhando com você durante todo esse trimestre. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja. Eu quero te conhecer em Jesus e ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, claro, conheça os nossos trabalhos. Nós estamos postando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. E tem muita coisa boa para você aqui no canal, está no link na descrição desse vídeo, no nosso canal Janderson Nascimento, em um comentário abaixo. Navegue, fique à vontade ainda mais para estudar a palavra de Deus com a gente. Eu espero muito que essa palavra possa edificar você. Hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja, que é muito legal a ser entendido em sala de aula junto com os teus alunos e que essa aula edifique você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Chegamos então na lição de número 3 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando, especialmente aqui na classe dos pré-adolescentes, sobre o tema Segunda Vinda de Cristo e o Mundo Vindouro. E na aula de hoje nós vamos entender sobre o arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos compreender muito sobre esse assunto junto com você. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você, te oferece. A primeira delas é essa leitura bíblica em classe, que se localiza então em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17. A segunda está no que a Bíblia diz, que se localiza em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Faça essa leitura com os teus alunos compassadamente e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Não se esquece, eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E é claro que as lições das classes dos pré-adolescentes são postadas todas as sextas-feiras ao meio-dia. Então, toda sexta eu estou aqui com você, postando aula, te edificando em Jesus, te ajudando também, você me ajudando. Então, toda sexta ao meio-dia a gente está junto contigo, com antecedência, para você preparar o teu material, organizar a tua aula e ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda sexta eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Nós vamos estudar sobre um assunto interessantíssimo, sobre o arrebatamento da igreja. É claro que a nossa abordagem bíblica de hoje, ela passa pela nossa interpretação escatológica. A nossa interpretação escatológica, nesse viés pentecostal, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, entende da seguinte maneira, e é a partir disso que eu vou estar trabalhando com você. Nós acreditamos na linha de pensamento que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Esse período da tribulação nunca aconteceu. Será um período terrível para aqueles que ficarem aqui. E a igreja será arrebatada antes desse período. Outro detalhe, nós também cremos que a igreja será arrebatada antes do milênio, antes do tempo do milênio, que é o período em que Cristo governará com sua igreja, um período de 1000 anos aqui na terra e haverá paz nesse reino milenial. É claro que essas duas abordagens são conhecidas então como pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionista diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E pré-milenista, que a igreja será arrebatada antes do milênio. Então pega isso com a gente aqui para você tomar como nota em sala de aula. Existem interpretações diferentes. Por exemplo, tem igrejas e pastores aqui na internet
que propagam essa visão de uma forma diferente, até mesmo pela sua compreensão hermenêutica. Porém, você que faz parte desse viés da Assembleia de Deus entende dessa maneira como estamos explicando para você. Existe a visão que acredita, por exemplo, que a igreja já está passando pelo período da tribulação. É a visão tribulacionista. E no meio desse período, a igreja então será arrebatada. Nós não acreditamos assim. Essa visão também defende que não existe o milênio. Essa visão é conhecida como amilenista. O milênio é só simbólico. Existe outra visão também que defende, por exemplo, que a igreja será arrebatada depois da tribulação. Essa visão é pós-tribulacionista. E essa visão pós-tribulacionista acredita da seguinte maneira, que a igreja vai passar por todo o período da tribulação e por todo o milênio também. Ou seja, desde a morte de Jesus até agora, nós estamos vivendo o milênio. E no final desse milênio agora, Cristo vem e arrebata a sua igreja. Nós não entendemos assim. Nós que somos pentecostais e fazemos parte da Assembleia de Deus, nós trabalhamos essa linha de pensamento que também é aceita por diversas denominações, que é a visão pré-tribulacionista, que a igreja não vai passar pela tribulação. Pega isso. E a igreja de Cristo, ela vai governar com Cristo esse período milenar e será arrebatada antes do milênio. Então, pega isso e deixa Deus te usar. Outro detalhe que eu também quero destacar para você, que há uma diferença também na nossa linha de interpretação. Por exemplo, nós cremos no arrebatamento da igreja, que é o que a gente vai trabalhar hoje com você. E também esse arrebatamento ele é diferente da segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja, pega isso, ele é secreto somente para os crentes em Jesus, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Só os crentes vão ver, sentir, ouvir a trombeta soar. E a segunda vinda de Cristo, ela agora acontecerá depois de um processo que nós vamos trabalhar, especialmente a segunda vinda com você aqui em sala de aula, nas lições que vão chegar à frente. E essa segunda vinda de Cristo é quando Cristo agora, depois do período da tribulação, quando a igreja estiver desfrutando as bodas do Cordeiro, no final desse período, a igreja agora vem com Cristo em glória e Cristo agora aparece nessa segunda vinda junto com a sua igreja de forma gloriosa para todo olho ver. E hoje nós vamos definir isso com você. Eu espero muito te ajudar de forma prática para você passar isso para os teus alunos. Já avançando, o primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto. Jesus vem, a trombeta soará. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário, coloca de onde você está me assistindo e participa com a gente para a glória de Deus. Nesse primeiro ponto, nós vamos então trazer a diferença para você. Importante você descrever isso em sala de aula. Há uma diferença do arrebatamento para a segunda vinda de Cristo. Quem entende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é uma coisa só, é a visão amilenista, não é a visão que nós ensinamos, tá? Na nossa visão, há diferença clara pela própria interpretação do texto bíblico. Nós cremos que o arrebatamento acontecerá de forma repentina, ele é conhecido como o rapto da igreja, só os crentes em Jesus vão ver, vão subir, vão sentir, vão ouvir o seu nome ser chamado à trombeta de Deus. E a segunda vinda é quando Cristo aparece agora, no final da tribulação, junto com a sua igreja, vencendo Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta. Jesus prometeu que voltaria. E esse retorno de Cristo é conhecido então como o arrebatamento. Isso está descrito em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Para a gente definir, o primeiro subtópico trata então sobre esse momento muito esperado. Na Bíblia, nós vamos encontrar então diversas passagens bíblicas que dão então o sentido a essa interpretação que nós defendemos. Essa interpretação pré-tribulacionista, ela é defendida então pela própria declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, na nossa declaração de fé, isso está claro para a gente. Nós cremos que Cristo retornará. O arrebatamento da igreja ele é repentino. Jesus, então, em glória, de forma poderosa, arrebatará a sua igreja. Só os santos vão ver, vão sentir, vão ouvir e vão participar desse momento glorioso. Nós teremos então o nosso corpo transformado. Isso que é pecaminoso, que é a nossa carne, será transformado agora em um corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52 e 53 fala sobre isso.
Será em um abrir e fechar de olhos o arrebatamento da igreja, muito rápido. A Bíblia dá base e fundamento para isso. E a Bíblia diz que isso vai acontecer em um momento diante da trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17, confirma isso para a gente. Então o arrebatamento ele é para os santos, para a igreja. Nós teremos um encontro com Jesus nos ares, nas alturas, para vermos então a glória de Deus e o próprio Jesus. Esse momento é esperado pela igreja. Para avançar e entender melhor, o segundo subtópico destaca sobre a preparação. A Bíblia destaca de forma clara sobre a necessidade da nossa preparação. Nós sabemos muito bem que Cristo retornará. O arrebatamento vai acontecer. A palavra arrebatamento traz esse sentido de raptar, de levar, de tomar para si. Será repentino, será rápido, como estou descrevendo para você. Por isso há necessidade de termos uma vida santa agora, de colocar a nossa vida com disposição e obediência ao Senhor. Você pode ler a passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Em todas as cartas paulinas, Paulo sempre falava a respeito desse momento. Os discípulos também comentavam a respeito desse momento glorioso para a igreja. O arrebatamento é exclusivo para quem está em Jesus, para quem é igreja de Cristo. Daí a necessidade agora de nós estarmos em Jesus, em santificação, em comunhão, em serviço e adoração ao Senhor. Fale sobre isso com os teus alunos. Quem não está em Jesus, quem se afastou, não vai ouvir, não vai participar, não vai entender o que aconteceu nesse momento espetacular. Em terceiro lugar, o terceiro subtópico desse primeiro ponto trata quem ouvirá então o som da trombeta. Esse é o argumento que nós estamos trabalhando com você. Quem é que vai ouvir então a trombeta de Deus soar? Em primeiro lugar, você precisa levar em consideração que o soar da trombeta é um barulho espiritual. É algo lindo para quem está em Jesus e esse momento se aproxima. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 15. Esse soar da trombeta de Deus é algo específico. Leia também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Esse barulho será ouvido somente por aqueles e aquelas que tenham seu nome escrito no livro da vida, que aceitaram Jesus como seu Salvador e permanecem agora em santificação e adoração ao Senhor. Esse barulho é um barulho celestial. Então, quem está em Jesus ouvirá. Quem não está não vai ouvir. Não vai ver, não vai sentir, não será transformado. Daí a necessidade de ter uma vida santa, um ouvido espiritual, uma vida consagrada para Deus, para servir o Senhor de todo o coração. Será algo repentino, algo claro, e a Bíblia fala sobre isso. E é por isso que a gente precisa se preparar para esse momento. Você está preparado para esse momento? Eu espero que sim. E já avançando, o segundo ponto da nossa lição trata também sobre outro argumento importantíssimo para a gente entender aqui. Trata sobre a ressurreição dos mortos. E essa ressurreição acontecerá especialmente agora, nesse momento do arrebatamento da igreja. Eu vou definir isso com você. A Bíblia é clara em dizer que acontecerá então duas ressurreições. A primeira ressurreição será então para os santos, para aqueles que morreram com Jesus. Digamos, uma pessoa que é crente, que ela morre com Jesus agora, antes do arrebatamento, ressuscitará no momento do arrebatamento. Isso é chamado de primeira ressurreição. Quem morre sem Jesus, afastado de Deus, no juízo final será então ressurreto mais uma vez. Ressuscitará agora para viver um castigo eterno. Então a Bíblia fala que nós somos criados para a eternidade. Então se você está em Jesus ou não, você vai ressuscitar. Ou para condenação eterna, espero que não seja essa a sua ressurreição, ou então para a alegria eterna. Essa seja a sua ressurreição, o destino dos salvos. Para você entender isso, o primeiro subtópico, então, trata sobre o que acontece especialmente nesse argumento que estamos trabalhando com você, sobre essa pergunta: existe vida após a morte? Nesse primeiro subtópico, eu quero relatar para você que sim, a vida após a morte é clara conforme as Escrituras. Nós somos feitos para a eternidade. Então o próprio Jesus nos alerta a respeito dessa morte espiritual. Ele nos leva então para termos uma comunhão com Deus. É por isso que um sepultamento de um cristão, um velório de um cristão é totalmente diferente de quem não é.
Observe, quem morre com Jesus, a paz, a alegria, porque sabe que ressuscitará então no momento do arrebatamento. Olha o texto bíblico de João, capítulo 11, versículos 25. Nós entendemos que essa pessoa agora será glorificada em Jesus. Isso quer dizer que quem morre com Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos ser transformados, se você estiver com vida. Mas aqueles que morreram com Jesus ressuscitarão primeiro e estarão com o Senhor já nos ares. Você pode ler o texto bíblico também de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 ao 44. Então a Bíblia dá esse fundamento, que quem está com Jesus, quem morreu com Cristo, ressuscitará primeiro e terá o encontro com ele nas alturas. Isso é lindo. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar agora outro argumento. A nossa vida nessa terra, ela então é passageira. João capítulo 3, versículo 18 ao 21, deixa claro a respeito da nossa eternidade. Alguns ressuscitarão então para a glória eterna, para a alegria eterna, e outros para a condenação eterna. Daí nós entendemos que a nossa vida nessa terra, ela é passageira, é transitória. E nós estamos de passagem, tanto aqueles que estão em Jesus como aqueles que não estão. Daí a necessidade agora de ter uma vida com Cristo por causa do arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento da igreja é específico, é para os santos. É para quem está com Jesus. Pega isso para você ser um instrumento de Deus na escola bíblica dominical, e algo que vai acontecer de forma repentina para aqueles que estão em Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, já avançando, nós vamos tratar agora sobre outro argumento. Qual o destino então da morte? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, está escrito pelo próprio apóstolo Paulo que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que, no caso, ficarem para o arrebatamento da igreja, nesse caso você, terá o corpo transformado. E aí nós teremos então vitória plena sobre a morte. A morte então será derrotada de uma vez por todas. E agora nós entendemos, conforme as Escrituras, que Cristo agora nos garante essa vitória, essa esperança. Então a morte, ela é derrotada por causa da glória de Cristo que repousa sobre nós. Quem está com Jesus tem então esses benefícios no momento do arrebatamento. E esse arrebatamento da igreja ele é específico para os santos, para a igreja de Deus, para quem permanece em Cristo, e é defendido também por nós pentecostais e quem segue essa linha pré-tribulacionista e pré-milenista. Já avançando, o terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o arrebatamento dos santos. Nesse terceiro ponto, nós vamos perceber que esse arrebatamento traz essa ideia de rapto, de levar para si, de ser tomada. A igreja será tomada de uma forma espetacular dessa terra, desse mundo. E o primeiro subtópico destaca então como acontecerá. Quando a trombeta soar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, nós vamos ouvir a trombeta de Deus. Aqueles que permanecerão em Cristo com vida terão então o seu corpo transformado. Isso aqui que é mortal será transformado em algo eterno e santo. Nós então seremos revestidos de glória pela presença de Deus. O nosso corpo será transformado. Seremos então levados aos ares, às alturas, com Cristo. Esse arrebatamento é exclusivo para quem está com Jesus, para quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem morrer com Cristo ressuscitará primeiro e estará com Jesus nos ares. Nesse momento glorioso, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Vamos nos encontrar com todos os crentes de todas as épocas, de todos os períodos. E nesse momento também nós vamos participar da entrega do galardão no Tribunal de Cristo. Nós vamos detalhar sobre isso na próxima aula, tá? Mas é claro que nós vamos ter esse momento especial onde o pecado e a morte será derrotado. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico que destaca exatamente algo interessante. Quando acontecerá então esse arrebatamento? A Bíblia descreve que ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento. E a Bíblia também demonstra que nós precisamos estar preparados. Você pode ler Mateus 23, 13. Daí a necessidade de termos uma vida espiritual diante do Senhor. Será algo repentino. Antes do arrebatamento, tem alguns sinais, como nós escrevemos para vocês na aula passada. Mas o arrebatamento é algo específico para a igreja. Daí a necessidade de estarmos prontos, preparados, servindo a Deus em temor e tremor.
Esse arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Você pode estar trabalhando, você pode estar na igreja, você pode estar na escola. Se você estiver em Jesus, ele vai te visitar. E nós então seremos arrebatados dessa terra. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Nós somos feitos para a eternidade com Cristo. Em terceiro e último lugar, como terceiro subtópico, nós vamos destacar então o seguinte argumento: a esperança que não morre. Que esperança é essa? É a esperança viva de estarmos temendo ao Senhor. Porque a qualquer momento Cristo virá. Nós ouviremos a trombeta soar. Nós ouviremos o Senhor nos chamar. Nós ouviremos Cristo em glória chegar. É claro que a segunda vinda, ela é entendida hermeneuticamente diferente na nossa visão, tá? E essa visão trabalha especialmente que essa segunda vinda será gloriosa, visível, com a igreja de Deus, e nós vamos estudar isso em aulas que vêm, nas próximas lições. Que Deus em Cristo possa abençoar você, que essa esperança possa te incentivar a ser fiel a Deus, servindo a Deus junto com os teus alunos na escola bíblica dominical da tua igreja, porque muito em breve Cristo virá. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, coloca aí de onde você está me assistindo também, que Deus abençoe vocês. Olha, se você puder, tira uma foto junto com os teus alunos, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, posta nos stories se você tem algo interessante aí na Escola Bíblica Dominical para a gente ajudar a divulgar também. Que Deus abençoe vocês para a glória e honra do Senhor. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, e toda sexta-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes. Então toda sexta a gente está por aqui ministrando aula com você para te edificar em Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. Muito em breve ele voltará. Você pode fazer isso comentando abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você precisa muito da bênção de Deus, da direção de Deus sobre você também, deixa teu comentário aí, porque isso nos edifica, nos ajuda também. E nós vamos orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre o teu lar, para a glória de Cristo. Como dica de leitura, pessoal, eu quero indicar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito a estudar durante esse trimestre, tá? Quero indicar para você Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD. Você acha no site da CPAD, vale a pena você ter esse material em mãos. Quero indicar para você o texto Escatologia, a polêmica em torno do milênio, que traz diversas visões sobre essas compreensões de interpretação diferentes sobre o sentido do arrebatamento da igreja. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, do Severino Pedro da Silva, editora CPAD, um material muito legal que vai te ajudar a crescer e avançar em Jesus. E quero indicar também esse texto do arrebatamento da editora Carisma, que traz uma perspectiva muito legal, pré-tribulacionista, como nós entendemos, defendemos e ensinamos a vocês. Que Deus abençoe e até a próxima aula, que é a lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o Tribunal de Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.